Ok. Olá, a Câmara dos Deputados está concentrando esforços para discutir propostas de combate ao crime organizado no país. A principal proposta em pauta é o projeto de lei de combate às facções criminosas enviado pelo governo federal para o combate às organizações, que está sendo relatado pelo deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo. O texto original cria um tipo penal, que é uma forma de crime específica, um conceito de crime, que será um crime uma forma de crime específico quando o objetivo for o domínio territorial ou controle de atividades financeiras mediante o uso de violência, coação, ameaça ou outro meio intimidatório. Isso seria uma organização criminosa qualificada. O relator, o deputado Guilherme Derrite, depois de intensos debates, apresentou um texto que aumentou as penas para os crimes de facção, tornou mais demorada a obtenção da progressão de regime, além de outras alterações. Essas medidas devem enfrentar um cenário muito complexo, apresentado pelo Atlas da Violência de 2025. Ele foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que o crime organizado hoje se espalha por todo o país e a violência está se interiorizando. E nós vamos conversar sobre quais caminhos o país deve seguir com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, o secretário Nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, e pelo Zoom com o coordenador do Atlas da Violência, o pesquisador do IPEA, Daniel Cerqueira. Nós também estamos recebendo daqui a pouquinho o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que está chegando, você sabe, é sempre assim, né? Programa ao vivo, a gente fica sujeito às condições do lugar onde a gente está. E você, como é que você acha que o país deve combater as facções criminosas? Mande sua participação ou pergunta pelo chat do nosso programa no YouTube ou pelo WhatsApp 619-9620-2573. Eu estou esperando, participa. Eu queria agradecer a presença dos senhores aqui nesse Expressão Nacional. A gente tem algumas questões que ainda ficam, né? Parte da oposição, apesar de ontem governo e o relator tenham entrado num acordo, parte da oposição declarou que ainda vai insistir que as facções criminosas sejam equiparadas às organizações terroristas. Eu queria saber essa questão, como é que os senhores veem essa questão, se há desvantagem, se há vantagem. Deputado Sanderson, como é que o senhor vê essa questão da equiparação? Primeiro, agradecer o convite, sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Cumprimentos ao doutor Marivaldo, professor Daniel, deputado Reginaldo está chegando aí, mas é um tema que nós não podemos deixar de discutir. Afinal de contas, a segurança pública ou a insegurança tomou conta de todos os debates. Eu entrava aqui agora na TV Câmara e ouvi aqui no corredor as pessoas comentando, pois e agora, né, vamos enfrentar ou não vamos enfrentar? Até me perguntaram ali. Ou seja, é um tema candente e que tem que ser resolvido pelo Congresso Nacional. Essa questão do terrorismo ou não, ela podia ter sido resolvida já administrativamente pelo governo. O governo não quer, e é uma questão política governamental, não tem problema, faz parte da estrutura e da estratégia
governamental não querer classificar facções terroristas, que não são organizações criminosas. Facções é algo muito superior do que uma quadrilha, por exemplo, que faz ali um assalto a banco, por exemplo. Facção, como nós temos aqui aquelas siglas famosas, eu nem gosto de falar, né? Mas essas facções, né, por aterrorizarem a população brasileira, né, nós entendemos que elas poderiam serem classificadas pelo próprio governo, não precisa passar pelo Congresso, porque essa classificação já foi feita por vários países da América do Sul, da Europa e da América do Norte. Então, isso também não vai ser impeditivo para nós aqui no Congresso, que é o fórum legítimo para fazer esse debate, levarmos adiante uma mensagem do Parlamento brasileiro. E isso talvez é fundamental. Uma mensagem que aqui o Congresso Nacional não tem medo de faccionado. Que aqui tem parlamentares que querem sim enfrentar ou ajudar no enfrentamento, porque o Parlamento não vai resolver nada sozinho, né? O doutor Marivaldo sabe. O Poder Executivo é fundamental para que nós vençamos essa batalha. O Legislativo vai fazer modificações na lei, enfim, mas só isso não basta. Porque nós sabemos, o professor Daniel sabe, segurança pública, isso é um conceito internacional. Ela se baseia nos famosos 3 Is, para ter sucesso ou insucesso. Investimento, integração e inteligência. Então, nós podemos ter a melhor legislação do mundo, a legislação mais moderna do mundo. Não vai adiantar nada se os poderes executivos, federal, notadamente, e os estaduais, eu digo federal porque, né, é uma política que exige uma atuação nacional, né, e uniforme. Então, se o Poder Executivo Federal continuar não investindo como não investe, se os poderes estaduais continuarem não investindo como não investem, não vai adiantar nós, deputado Reginaldo, fazermos aqui, né, horas e horas de debates, aprovarmos uma lei na Câmara, vai para o Senado, o presidente depois vai sancionar, vai vetar, enfim, e depois então tá, e aí a lei? Letra morta? Porque precisamos investir. A falência na segurança pública tem na sua raiz a falta de investimentos. Afinal de contas, os fuzis lá do Rio de Janeiro não caem do céu. As drogas não caem do céu. Elas entram pelas fronteiras abertas, estão todas abertas. A gente vai continuar essa conversa, porque o senhor já abriu um cenário muito complexo que a gente vai tentar desmembrar para conseguir aprofundar um pouquinho. Eu queria perguntar agora para o professor Daniel Cerqueira, como é que o senhor vê essa questão? Porque o deputado Sanderson lembrou bem, esse debate não foi encerrado. O relator Guilherme Derrite tentou compatibilizar o projeto enviado pelo governo federal sobre lei antifacções e projetos que já tramitam na Câmara que criam a facção terrorista, né, que enquadram as facções dentro da lei antiterrorismo. Esse projeto, o deputado Guilherme Derrite tirou desse projeto sobre lei antifacções, mas a discussão permanece aqui. E eu queria saber, professor, como é que o senhor vê essa questão? Existem vantagens em enquadrar organizações criminosas de grande porte, como são essas que nós enfrentamos no país, as facções, como terroristas? Em primeiro lugar, bom dia, Vânia, Marivaldo. É um prazer estar com vocês, todos que estão nos acompanhando aqui. Eu penso que é um total equívoco isso, por 2 motivos. Em primeiro lugar, do ponto de vista conceitual, terrorismo, grupos terroristas e crime organizado, os 2 cometem violência, os 2 tentam controlar território, mas os fins são diferentes. A facção criminosa, o objetivo é lucro, ao passo que terrorismo, nós estamos falando de impor determinados valores culturais, religiosos, nacionalistas. Então, na verdade, são 2 coisas completamente diferentes. E, por outro lado, qual é o ganho de você enquadrar a facção como um grupo terrorista? Não há ganho nenhum. Na verdade, e nós vamos falar isso ao longo do programa, os instrumentos que fazem com que haja maior sucesso no enfrentamento ao crime organizado não tem a ver com esse tipo de enquadramento. Tem a ver com inteligência, tem a ver com os 3 Is que o deputado Sanderson falou muito bem: investimento, integração, inteligência, né?
E, por outro lado, quais são os custos possíveis que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, pode ter com esse enquadramento de organizações criminosas como terrorismo, né? A gente sabe hoje que existe uma retórica, sobretudo do governo Trump, né, de tentar manter o controle de determinados países da América Latina, América do Sul, né? E esse controle, dentro daquela ideia antiga da doutrina Monroe, que eles acham que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, surge a retórica do narcoterrorismo como um elemento para poder coagir, para poder impor sanções para governo. São descritos como tem alguma questão de crime organizado ligado a governos ali, então, de repente, amanhã a gente pode ter sanções, a gente pode ter problemas de financiamento internacional dos mercados, a gente pode ter vários problemas advindos desse equívoco. E, por último, ao colocar crime organizado terrorista, o que vai acontecer? Você pode ter um problema seríssimo em retrocesso no processo de persecução criminal desses grupos, porque, ao colocar como terrorismo, isso vai para a esfera federal. Então, na verdade, eu acho que não tem nenhum ganho, é um equívoco total isso daí, que, na verdade, é uma ideia de que vamos enquadrar como terroristas, jogar para o povo isso, mas, na verdade, não tem nenhum sentido prático e não vai ter nenhum ganho com isso, acredito. Deputado Reginaldo Lopes, obrigado por ter vindo ao nosso programa. A bancada do governo, a base do governo, discutiu muito fortemente essa questão, colocou como uma questão, um ponto de honra, que isso fosse excluído do substitutivo apresentado pelo relator. Por que a bancada é contra a classificação como terrorismo? Bom dia, Vânia, Sanderson, Marivaldo, Daniel. Porque, de fato, não tem efeito prático para a gente combater as facções criminosas no país. O efeito é sanções econômicas, possibilidade de diminuição de investimentos no país e, de fato, não ajudaria, prejudicaria internacionalmente o Brasil. E não são, de fato, também, porque não tem um projeto de domínio do poder, um projeto ideológico. É evidente que, eu até declarei, aumentar a pena, eu sou favorável. Acho que nós temos que combater as facções criminosas. E combater, o deputado Sanderson colocou muito bem, com integração. Acho que a PEC da Segurança Pública, que o presidente Lula enviou, propõe essa organização. Nós somos uma república federativa. É impossível você falar em integração sem a participação da União. Os governadores fizeram um ato político, mas é evidente que a União é responsável. E ela tem que dar a sua participação. Eu, de fato, também fui muito crítico à tentativa de tirar o poder da Polícia Federal. Se a gente tem uma polícia que funciona, é a Polícia Federal. E por que ela funciona? Em 2015, eu fiz aqui a CPI de violência contra jovens, negros e pobres. E apresentamos 8 emendas à Constituição Federal. Porque nós precisamos reestruturar a arquitetura da segurança pública no Brasil para ela ser mais eficiente. Porque, na verdade, ela é cara e ineficiente. Na minha opinião, ela tem que ser mais eficiente e baseada na dignidade humana. Nós apresentamos, por exemplo, perícia independente, para não alterar a cena do crime. Nós apresentamos polícia de ciclo completo. Por que tem polícia dono do inquérito e judiciário? No mundo inteiro, todas as polícias investigam. Por que a polícia penal não investiga? Por que a polícia patrimonial municipal não investiga? Por que as polícias estaduais não investigam? Por que todas as polícias não têm o papel da Polícia Federal? Não é diminuir o papel da Polícia Federal. A serviço de quem que o Derrite tentou tirar o poder do ciclo completo da Polícia Federal? Em parte. Portanto, é isso. É integração, é inteligência, é investimentos, mas investimentos também baseados no século XXI. Nós estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Nós temos hoje uma possibilidade. O Brasil é um país muito moderno no seu sistema financeiro. O Brasil é muito moderno no seu sistema de controle, de regulação, através do COAF, da Receita Federal. Hoje, o país é muito moderno, muito conectado. O Brasil é o país mais conectado, internet fixa do mundo. Temos aí a capacidade de fazer pela inteligência artificial. São esses mecanismos que nós vamos combater as facções criminosas. Está correto colocar no ordenamento
jurídico, está correto dobrar, aumentar penas, porque nós não podemos admitir que ninguém desaproprie as riquezas produzidas pelos agentes econômicos desse país, em especial nas periferias. Ninguém pode prender as famílias em territórios, ameaçar seus filhos, incentivar as adolescentes para o tráfico. Isso nós temos que combater com o rigor da lei, com inteligência e prender todos que estiverem nessa facção criminosa. Secretário, eu gostaria de, para a gente fechar esse ciclo da questão da discussão sobre a qualificação como terrorismo, quais seriam as consequências jurídicas? O professor falou da questão da confusão judicial que se criaria, porque você tira o poder dos GAECos, né? Isso passa a ser uma competência federal. Qual é a questão jurídica e também a questão econômica que o Ministério tem argumentado? Bom dia, Vânia. Bom dia, deputado Sanderson, deputado Reginaldo, meu querido amigo Daniel. Acho que concordo integralmente com o que o Daniel colocou. A posição do Ministério é no sentido de que você chamar de organização criminosa ou organização terrorista não muda absolutamente nada na perspectiva da persecução penal. Se você quer aumentar o rigor para combater organizações criminosas, se altera a lei de organizações criminosas. Existe uma lei específica para organizações criminosas. Então nós estamos abertos e mandamos para cá uma proposta que altera a lei de organizações criminosas, para aumentar o rigor do combate à lei de organizações criminosas. O que chama muita atenção é que há uma série de consequências econômicas para empresas brasileiras que negociam com empresas estrangeiras se você banalizar o conceito de terrorismo. Nenhum país do mundo banaliza o conceito de terrorismo, porque isso tem consequência muito grave. Aumenta o risco do país, aumenta o custo do crédito, tem restrição de visto, tem uma série de problemas que a gente nem consegue mensurar daqui, porque cada país tem uma regra de compliance em relação a países que têm suspeita de atuação de organizações terroristas. Então é muito grave, isso poderia ser uma hecatombe na economia brasileira, e o recuo que a gente assistiu ontem se deu graças a essa pressão do setor econômico, que ficou com muito receio dos problemas que isso ia trazer para a economia brasileira. Mas o que chama mais atenção é o apelo de alguns parlamentares para usar essa discussão como pretexto para legitimar uma violação da nossa soberania. E isso está sendo dito no microfone. Isso é inédito na história do nosso país. Algum parlamentar ir ao microfone defender que uma outra nação, que uma nação estrangeira, jogue bombas sobre o território nacional. Isso é inédito, isso é inédito. Então, essa proposta de equiparação vem na esteira desse discurso, esse discurso extremista que tem como foco gerar o caos para tentar colher algum benefício político em 2026. Mas, Vânia, eu acho que o ponto mais importante que a gente tem que colocar aqui é a necessidade de mais tempo para discutir esse projeto. Veja, o governo federal mandou para cá uma proposta de combate a facções. Na sexta-feira foi escolhido o relator. O secretário Derrite foi exonerado pelo governador Tarcísio, correu para Brasília e assumiu a relatoria desse projeto. Minutos depois, apresentou uma proposta que, como ponto mais importante, tinha o afastamento da Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Deputado Reginaldo, em que medida afastar a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas pode contribuir com o combate ao crime organizado? A polícia mais eficiente, mais bem equipada, mais preparada, mais eficiente que a gente tem, que acabou de realizar a Operação Carbono Oculto, maior operação da história, de repente o Congresso quase aprovou uma proposta que afastava a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Isso só demonstra que é necessário mais tempo, é necessário esperar os parlamentares voltarem para que esse tema tão complexo e importante seja debatido com mais intensidade e profundidade. Pois é, eu queria voltar ao professor Daniel, porque a gente estava conversando aqui antes do programa, o senhor estava fazendo algumas observações sobre a proposta, e nós lembramos do promotor Lincoln Gakia. Primeiro ele disse que nenhuma das duas propostas mostra efetivamente como combater o crime organizado. O promotor Lincoln Gakia é um promotor de São Paulo que há mais de 25 anos combate a maior organização de São Paulo, é uma pessoa jurada de morte por essa organização, é um homem que conhece profundamente esse assunto. E ele falou que essa proposta afasta o Ministério Público das investigações.
deixa o papel do Ministério Público simplesmente como controlador das ações da polícia, que é o papel tradicional do MP. Como é que o senhor vê essa questão? Eu concordo inteiramente, Vânia. Se a gente olhar em perspectiva todo esse processo, e o Marivaldo está falando que falta tempo, realmente uma semana sobre um tema tão importante, feito 3 substitutivos de última hora, assim, nesse atropelo, eu acho que a gente precisa parar para refletir um pouco mais. Então, a proposta de lei enviada pelo governo, ela traz alguns avanços, né? Como, por exemplo, a criação da figura da facção criminosa, a questão do endurecimento de penas, que é algo importante também, mas não é a única coisa a se fazer, fortalecimento da investigação com infiltração e também combate ao poder econômico dessas facções. Então, trazia no bojo, ainda que de forma incompleta, alguns avanços. Muito bem, aí o Derrite, em menos de uma semana, ele já fez 3 substitutivos, ou seja, uma atrapalhada só. Né? Então, ele traz essa questão de enquadrar facção como terrorismo, o que é um equívoco, como nós já falamos. Depois ele diz que a Polícia Federal só pode entrar se tiver expressa pedido, autorização dos governos. Aí depois, no terceiro, ele fala, não, mas tem que, pelo menos, comunicar aos governos. Agora, você imagina uma situação como essa, por exemplo, pessoas que trabalham em governos e que, eventualmente, foram arregimentados pelo crime organizado, como agora esse capitão na Casa Militar do governo do Estado de São Paulo. Aí você tem que avisar o governo, olha, isso não existe em trabalho de polícia, a polícia não avisa governos, a polícia faz a investigação com base na técnica. Então, houve uma série de atrapalhadas, entre elas, eu acho que esse último substitutivo ainda traz uma atrapalhada maior, e eu acho que tem a ver com o que o Marivaldo falou, de pensou uma lei sem olhar o sistema, né? Uma mudança de lei tem implicações em outras leis, em jurisprudência do STF, tem uma série de implicações, né? Então, dentro desse último substitutivo, no artigo 8, o Derrite ele retroage numa ideia antiga de investigação, colocando o monopólio da investigação via inquérito policial, ou seja, coloca todo o processo de investigação a cargo da Polícia Civil, e que o Ministério Público, o trabalho do GAECO, seria acessório a isso. O que acontece disso daí? O Supremo já tinha definido a autonomia do Ministério Público para investigar as grandes operações que tiveram resultado no sentido de apreensão de vários bilhões que aconteceram em vários estados brasileiros envolvendo crime organizado, vieram dos GAECOS e GAECOS regionais. Então, esse artigo, ele, ao invés de ajudar a melhorar o sistema, ao invés de ajudar a potencializar o enfrentamento ao crime organizado, ele vai na contramão. Então, eu acho que tem várias questões que precisam ser discutidas aí, e tanto no projeto de lei que o governo enviou, como no substitutivo. Ao invés de a gente gastar tempo com 3 substitutivos, a gente deveria pensar na governança do sistema, como é que vai se dar essa integração, como é que vai se dar a matriz de responsabilidade entre essas várias agências, como é que vai se dar a interoperabilidade entre as informações. A gente teria que pensar também até na própria definição de facção, como está até no projeto de lei do governo, facção como um grupo que tem o controle territorial e usa violência. Ora, isso está mudando. A gente, no Atlas da Violência, a gente olhou, a gente fez uma espécie de mapeamento das facções, todo o território nacional, e vimos a infiltração em vários municípios, até médios, pequenos, a infiltração em administrações públicas, a administração em mercados, como a Operação Carbono Oculto mostrou, né? A operação em mercados lícitos, tudo isso é sem controle territorial, tudo isso é sem violência. Então, o caminho de uma organização criminal, quando ela se profissionaliza, quando ela vira uma organização criminal que visa lucro, e quando ela se profissionaliza, é exatamente ela se abster de ações violentas e entrar cada vez mais nos mercados lícitos e nas administrações públicas. Então, a próprio projeto de lei, eu acho que está mirando o passado, não está mirando o futuro. Mas pior, o projeto de lei foi muito piorado por 3 substitutivos. Então, eu acho que, concordo com o Marivaldo, acho que tem que dar um tempo para a gente botar a bola no chão e entender o seguinte: a partir da ciência, a partir das evidências empíricas,
em outros países, o que é que funciona, como é que a gente vai colocar, de fato, esses 3 Is que o deputado Sanderson falou, ação e inteligência, como é que a gente vai fazer isso na prática? Como que a gente vai melhorar esse processo investigativo e de integração? Então, eu acho que tem muita questão importante aí, mas é um tema extremamente complexo para ser resolvido assim no abafa de uma semana, ainda mais com tantos problemas aí nesses substitutivos, né? Bom, em menos ainda em 1 hora, por isso eu vou colocar questões, deputado Sanderson. Todos podem comentar o que outros falaram, mas eu queria acrescentar uma questão. O professor Pier Paolo Bottini, da USP de São Paulo, ele disse que o projeto aumenta apenas, tanto o projeto do governo federal aumenta apenas, quanto o substitutivo do deputado Derrite aumenta as penas, aumenta mais ainda a pena, mexe com a progressão, mas ele diz o seguinte: o projeto, nenhuma das 2 versões lida com a questão do sistema penitenciário, e se sabe que as organizações não só nasceram no sistema penitenciário, como elas têm o grande poder delas emana desse sistema penitenciário. Como é que se enfrenta essa questão? Como é que se corrige essa... Eu quero primeiro concordar com o professor Daniel, quando ele disse que o tema é muito complexo. E por isso nós estamos aqui hoje debatendo. Ontem ficamos o dia inteiro, toda a imprensa, a mídia cobrindo o dia inteiro, porque nós aqui no Congresso Nacional, o deputado Reginaldo, que tem um grande conceito aqui, não à toa, é um dos líderes do governo, e cabe a nós resolver essa questão, né? Claro, a academia está ajudando, as polícias estão dando contribuições, os especialistas estão dando contribuições, o Ministério da Justiça, o doutor Marivaldo, dá a sua contribuição, mas somos nós, deputados federais e senadores da República, que temos que resolver essa situação. E eu, quando falei aqui inicialmente, eu falei que, sim, aqui nós temos parlamentares corajosos que querem enfrentar as facções. E por que eu digo isso? Porque o deputado que tinha sido indicado, o relator, e eu estava presente, acompanhei esse processo, era o deputado federal Nicolas Ferreira. Como são indicados aqui todos os dias, o Reginaldo foi relator já de quantas matérias, eu já relatei também muitas matérias, e o Nicolas, deputado federal mais votado do Brasil, disse não, né, não tem condições de fazer, recebi ameaças, eu fui ameaçado, minha família foi ameaçada, ele levou isso à Polícia Legislativa, ele levou também à Polícia Federal, formalmente, e ele declinou do relatório. Eu mesmo me apresentei voluntário. Eu digo, não, contem comigo, pode colocar que eu sou voluntário para relatar. Mas a decisão, e é bom que se diga, porque tem muita coisa em cima do Derrite, né, que é um policial de carreira do Estado de São Paulo, um parlamentar exemplar, secretário de Segurança Pública de destaque nacional. Eu acho, na minha observação, que há um exagero na politicagem. Fosse talvez um outro relator, muitos desses debates não estariam nem acontecendo. Ah, porque o Derrite é secretário do Tarcísio, porque o Derrite é de direita, porque o Derrite é bolsonarista, né? Eu me apresentei voluntário, outros se apresentaram também, né? E a decisão do deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, foi dele. Ontem, inclusive, na reunião de líderes, eu participei, eu sugeri, como vice-líder da oposição, que eu estava representando a oposição, que essa matéria não fosse votada essa semana, Marivaldo, né? E o presidente Hugo Mota falou, não, isso é uma questão da presidência, eu já decidi, fui eu quem indiquei o relator, não foi nenhum partido que pediu, e muito menos o Derrite, e queremos virar essa página de uma vez e fazer a discussão e a votação nesta semana ou na semana que vem. Isso palavras do presidente da Câmara. Esse é o cenário. Então, o resto, né, eu vejo muita pantomima e muito exagero. É uma questão complexa, tem que ser decidida por nós. Se não for decidida essa semana que vem, na outra, tem que ser tomada uma decisão. O deputado Reginaldo foi lúcido ao dizer que ele, inclusive, é favorável a dobrar as penas. Isso é uma mensagem fundamental, porque fala-se muito no âmbito da população, o Congresso tem medo de enfrentar as facções, né? A população brasileira está coada pelas facções e aí quem tem que tomar a decisão não toma, né? Então nós vamos tomar a decisão, né? O plenário é soberano. Nas vezes que eu relatei projetos, eu cheguei a mudar 15, 16, tem um projeto que eu mudei 20 vezes o texto final, 20 vezes em um mês,
né? Então, é natural. O processo legislativo não acontece, o doutor Marivaldo sabe, ele não acontece só lá nas votações, nas comissões ou dentro do plenário. Acontece nessas tramitações que tu vai amadurecendo, né? Eu tenho a honra de ser dos quadros da Polícia Federal, conheço muito bem o sistema. A autonomia funcional da Polícia Federal, ela é constitucional. Ninguém pode mudar por lei. Nem o Derrite, nem o Hugo Mota, nem Sanderson, nem o Reginaldo, ninguém. Porque está ali, né, o artigo 144, no parágrafo 1º, diz que a Polícia Federal é órgão de Estado permanente. E dali vem a autonomia funcional. E depois lá, ainda no parágrafo 1º, inciso 4º, diz que exerce a Polícia Judiciária da União com exclusividade. Então, quando falaram, vamos tirar, é uma mentira. Não é verdade. Essa história de que a Polícia Federal seria retirada, porque tem marco constitucional. Isso foi uma garantia que o Constituinte de 88 deu. Não, a Polícia Federal, que não é um órgão de governo, de nenhum governo, é um órgão de Estado para proteger a população e a sociedade brasileira, tem a sua estabilidade institucional garantida na Constituição. Todos nós sabemos, o professor Daniel sabe mais que nós, porque ele, afinal de contas, ele é professor, ele nos ensina, e outros professores também, que as polícias não têm jurisdição. O doutor Marivaldo, advogado, sabe, as polícias têm atribuição, quem tem jurisdição é o Poder Judiciário. Então, quando fala-se que a atribuição é levada para a Polícia Federal ou para a Polícia Civil, conforme o caso é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. E daí vem a atribuição da Polícia Federal. Eu trabalhei em vários casos federais conduzidos por juízes de direito, juízes de Estado. Como também atuei em casos onde juízes federais conduziam ou eram o presidente do processo, juízes federais com Polícia Civil. Então, é uma situação complexa, tem que ser resolvida por nós. Nós vamos achar, tenho certeza, Reginaldo, nós vamos hoje, durante o dia, ou semana que vem, ou na outra semana. Só o que nós não podemos é deixar essa mensagem de que... Porque isso veio à tona quando? Na operação do Rio de Janeiro. O governo atual, o governo federal, está no final do seu 3º ano. E só está se movimentando a partir... Isso é uma crítica aqui que eu faço, não política, uma crítica como deputado e como cidadão também. Se movimentou a partir desta operação lá no Rio de Janeiro. Não fosse essa operação, nós estaríamos aqui discutindo, né? E ontem também vi algumas críticas infundadas, né? Participei de um debate e me perguntaram, mas a PEC da segurança está parada. Não é verdade. Ontem conversei com o presidente da comissão da PEC de Segurança Pública, que é o deputado Aloysio Mendes, e com o relator, o deputado Mendonça Filho, e eles estão com uma dinâmica muito forte. Dia 4 de dezembro, não sei se o Marivaldo já sabia, o Reginaldo, 4 de dezembro será apresentado o relatório final de uma proposta de emenda à Constituição. Aí sim, aí muda a Constituição. Precisamos, inclusive, de um quórum qualificado. Ali nós temos a oportunidade de mudar várias situações. Se nós quisermos, não, a Polícia Federal não vai mais atuar em âmbito federal. Vai atuar só em âmbito de fronteira. Está ali na Constituição. É o Congresso que vai dizer isso. Não é com pressão externa, porque eu vi aqui, e sou da Polícia Federal, olha, com muita honra, porque para chegar lá não é fácil, né? E vi ontem, eu sou contra isso, um Twitter, uma mensagem da Polícia Federal, me parece, que foi assinada pelo próprio diretor-geral, falando que a Polícia Federal não tem que falar sobre nada. Porque ela não é um ente de representação. Ela cumpre a lei, como qualquer órgão. Já pensou agora, vamos fazer uma modificação da lei que trata sobre Receita Federal. Aí vem a Receita Federal, não, eu sou contra o que o Parlamento está fazendo. Ou vem o IBAMA, não, eu sou contra o que o Parlamento está fazendo. Não é órgão competente para isso. Inclusive, desprestigia, aí sim, aí desprestigia a instituição que é de Estado. E não pode jamais ter a sua imagem esfolada por uma mensagem que, na minha observação, beira, inclusive, a politização da instituição. Isso nós, a população, não quer. Conversei ontem com policiais federais, só para concluir, porque, afinal de contas, 25 anos na PF,
eu tenho minha raiz ali, meus amigos, meus compadres são todos da PF, e todo mundo dizendo, não, nós não aceitamos isso. A Polícia Federal não tem partido, nem de esquerda, nem de direita, nem... Nós somos a população brasileira e é a ela que nós devemos obrigação. E um Twitter ou uma mensagem dessa dizendo, com crítica ao Congresso, não ajuda em nada. E isso talvez motivou, né? A Polícia Federal está dizendo que vai perder a atribuição, quando não era verdade. A atribuição da Polícia Federal está na Constituição, consagrada. Eu acho até que é cláusula pétrea hoje. Consagrada e ninguém pode mexer, a não ser um constituinte. Essa questão deve voltar no plenário, mas nesse momento o relator afirmou que tirou qualquer tipo de referência a essa questão da proposta. Mas algumas coisas que ainda estão em contradição, eu queria perguntar para o secretário. O relator propõe a criação de uma ação judicial específica para o perdimento de bens. A proposta do governo diz que ele colocou regras, não tem uma ação específica, regras para o juiz responsável determinar esse perdimento de bens, no caso de bens de origem ilícita. Como é que o senhor vê essa questão? Essa ação contribui, não contribui? Qual a vantagem dos procedimentos? Vânia, esse ponto é muito importante, mas eu não posso responder sem antes ressaltar aqui que o deputado Sanderson está colocando é que o substitutivo apresentado de forma assodada pelo deputado Derrite continha uma inconstitucionalidade, porque havia expressamente no artigo 11, que era inserido na Lei de Combate ao Terrorismo, a vedação à entrada da Polícia Federal na maioria das investigações sobre organizações criminosas do país. É muito importante que a sociedade questione o deputado, questione o governador Tarcísio de Freitas, qual é o objetivo de tirar a Polícia Federal de investigações tão importantes como, por exemplo, as investigações decorrentes da Operação Carbono Oculto, a maior operação da história e que atingiu o centro financeiro de São Paulo. A sociedade tem o direito de saber o que levou a isso. O que o deputado está colocando é que o projeto era inconstitucional e certamente esse dispositivo seria questionado se fosse aprovado. Mas até ser questionado, o que aconteceria é que várias investigações em andamento seriam questionadas na justiça e os investigados ganhariam muito tempo e certamente prejudicariam o avanço dessas organizações. É algo muito grave o que estava sendo proposto. Esse projeto não passaria no plenário. Eu mesmo pediria vista ou não ia deixar passar. Eu ouvindo o senhor, eu fico aqui lamentando porque não foi o senhor escolhido o relator, porque o direito está sofrendo com esses relatórios que foram apresentados até agora. O direito não está sendo observado, tampouco a Constituição. E mais, deputado Sanderson, o senhor, que é da carreira da Polícia Federal, está sendo retirado o perdimento de bens em favor do fundo da Polícia Federal. Então, o atual relatório continua prejudicando o fundo que financia a Polícia Federal. E tem mais problema aí. Sabia que tem uma conduta lá de que interromper, ainda que temporariamente, qualquer via, vai ser apenada com pena mínima de 20 anos. Tá lá, tá escrito lá. Por isso é necessário mais tempo para que a população tome pé desse projeto. Outro ponto que é alterado, essa ação de perdimento de bens. A proposta do Executivo prevê um instrumento muito mais célere que atinge o coração da organização criminosa, que é o bolso, prevê uma medida cautelar para que o juiz possa expropriar esses bens antes do término do processo, para que a justiça possa retirar os bens obtidos de forma ilícita, mesmo quando no meio do processo o réu morra ou ele seja absolvido por prescrição ou qualquer outro motivo que não comprove que ele não é autor do delito. Então, a nossa proposta prevê que esse processo pode continuar no sentido de ir atrás do patrimônio que foi acumulado por meio das atividades ilícitas. Tudo isso desaparece no projeto do Derrite. Então o projeto viola o Código Penal, viola o Código de Processo Penal, viola o sistema da Lei de Combate às Organizações Criminosas e vai causar uma confusão gigantesca que vai beneficiar as próprias organizações criminosas. Por isso a necessidade de mais tempo e a necessidade de que tenha um relator que tenha mais cuidado com um sistema atualmente existente, que tenha mais familiaridade com o sistema de combate a organizações criminosas. Isso não está sendo observado, pelo menos nos 3 relatórios que foram apresentados até hoje. Pode ser que hoje a gente tenha um outro e amanhã talvez outro. Deputado Reginaldo, o senhor falou que o senhor é a favor do aumento de penas. Tanto a oposição quanto a situação tem defendido esse aumento de penas no caso dos crimes de facção.
Alguns especialistas falaram que isso pode se tornar um direito penal simbólico, ou seja, que não reflita muito na realidade. Por que é importante aumentar as penas para os crimes de facção? É lógico que nós temos um sistema penal também falido. Isso é fato. Tem algumas experiências importantes. Minas Gerais tem as APACs, que tem um poder de ressocialização. O atual sistema, ele precisa de muitos investimentos para conseguir uma possibilidade de ressocialização. Mas o fato que ocupar território, fazer milícia, né, apropriar-se da riqueza produzida por setores econômicos, é muito grave. Então é evidente que você precisa ter uma pena maior. Ao mesmo tempo, é evidente que eu falei que quando eu trabalhei muito esse tema, quando eu fiz uma CPI, evidente que naquele momento era uma CPI de violência contra jovens negros e pobres. O que nós apresentamos, que a gente fez ali de diagnóstico, é a falência da arquitetura do atual sistema. De fato, o artigo 144 precisa ser reformulado. Agora, com tempo, né? Fora do debate populista. Porque se tem um tema que infelizmente é populista e tenta simplificar esse debate que é complexo, é o tema segurança pública. E tem outro diagnóstico que, infelizmente, dos direitos e garantias individuais, das políticas públicas fundamentais para uma nação, esse tema foi privatizado. Nós não criamos mecanismo da sociedade participar desse debate. Nós não temos planos municipais, ninguém presta conta nas câmaras municipais sobre o modelo de segurança pública, que não é mais do mesmo. Não se trata só da repressão. Nós temos problemas. O Estado não se faz presente em algumas comunidades. Eu lembro que na CPI nós diagnosticamos 142 municípios que estão ali facções, crime organizado, violência contra o jovem negro e pobre. Pública. Então, tem territórios e não tem presença nenhuma do Estado. A presença do Estado também é só a violência. Às vezes até a violência das facções ou a violência do Estado. O que eu quero dizer é que nós precisamos mudar. Eu defendo um monte de mudanças, um conjunto de alterações constitucionais, inclusive. Por exemplo, para que nós criamos essas guardas municipais? Eu sou a favor de dar auxílio completo para elas, verdadeiramente. Sou a favor também para o Estado, sou a favor da perícia independência, sou a favor da entrada única nas polícias. Eu acho que a gente tem que fazer uma reformulação geral. O SUSP tem que ser, na minha opinião, constitucionalizado. Ele tem que funcionar como um sistema único de verdade. Essa é a verdadeira integração baseado com tecnologia e investimento. Eu acho que é por aí que a gente vai avançar. Um conjunto de ações. Aumento da pena é uma sinalização que nós não vamos admitir em qualquer hipótese facção criminosa. Professor Daniel, é uma questão que eu quero juntar duas coisas, ver se o Atlas de 2025 mostra que a violência está se interiorizando, né? Que as facções, os grupos criminosos estão indo para os interiores. Isso, eu queria saber do senhor, se isso é decorrência do combate às facções nos grandes centros, ou se é o crescimento mesmo dessas facções, a mudança de atos dessas facções, né, a mudança de área de atuação que o senhor já apontou, e se o combate às facções se reflete numa melhoria do que a população considera como violência, porque a população fala, a violência da qual a população fala é o cara assaltar para roubar o celular. Né? E a gente está falando aqui de uma violência estrutural. O senhor acha que será que é possível juntar esses dois assuntos? A questão da interiorização. Sim, claro, e do combate. Começando pelo final da questão, se é a violência, claro que em vários lugares no Rio de Janeiro, mas em outros estados também, a população, uma parte da população vive um estado completamente despótico ali naquele território, em que não só muitas vezes perde a liberdade de ir e vir, mas a liberdade econômica. O sujeito tem que comprar o botijão mais caro na mão de um traficante, de um miliciano, tem que energia elétrica, net, transporte, tudo paga mais caro, até proteção tem que pagar, essa proteção, entre aspas, tem que pagar. Então, na verdade, assim, é um absurdo, e é por isso, exatamente, que quando se fez essa pesquisa sobre essa matança no Alemão, uma boa parte da população, sobretudo das favelas, das quebradas, apoiava, porque as pessoas estão completamente
com medo, mas assim, indignadas, impotentes. Então é preciso, de fato, ter um enfrentamento a essas organizações criminais. E a gente precisa entender como é que a gente chegou nesse estado de coisa que nós chegamos hoje. Então há, claro, dependendo de quem faz a pesquisa, há algo entre 70 e 80 e poucas facções criminais no Brasil. Basicamente, todas elas cresceram dentro da prisão, de uma ideia de vamos prender, vamos aumentar pena, e muitas vezes prendia o pé de chinelo, o ladrão de galinha, que ia ser massa de manobra dessas facções criminais. Então, a primeira facção criminosa que nasceu, que foi o Comando Vermelho, a Falange Vermelha, ela nasce exatamente do arbítrio, contra o arbítrio do Estado, elas nascem para se proteger. A partir daí, começa a crescer, começa a aumentar o número de facções criminais, e na década de 2000 há uma mudança qualitativa nesse processo, que as duas maiores facções criminais elas perceberam uma possibilidade de aumentar lucro pela integração da cadeia de valor, sobretudo de narcotráfico. Então, ao invés de eles trabalharem apenas no mercado varejista, começaram a trazer as drogas, a cocaína, lá dos outros países da Bolívia, Paraguai, Peru, né? E aí começa uma grande guerra na segunda metade da década de 2010 pelo controle do corredor internacional de narcotráfico, saindo do Alto do Juruá, no Acre, saindo do Amazonas, atravessando e também as drogas descendo pelo Mato Grosso do Sul, e pegando a rota caipira, onde a droga passava por todo São Paulo e ia sendo exportada pelo Porto de Santos. O que é que isso aconteceu? O que é que isso gerou? Qual foi a consequência disso? Essas facções perceberam que o negócio de narcotráfico, na verdade, era uma pequena parcela dos lucros que elas poderiam ter. Né? Então começaram a entrar, sobretudo na região amazônica, na exploração ilegal de ouro, no desmatamento, na grilagem, começaram a entrar em outros mercados ilícitos, e depois mercados lícitos, e hoje estão incrustados em pequenos municípios, não só na região norte e nordeste, mas em todo o Brasil. Então, na verdade, esse é um processo histórico que a gente vem vivenciando e precisa, de fato, ter uma atenção, como falou o deputado Sanderson e todos que estão aqui, o Reginaldo Lopes, deputado, o Marivaldo, né, que precisa ter esse processo de integração, sobretudo baseado na inteligência. Então, vou dar um exemplo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um trabalho tentando estimar o valor dos mercados explorados por essas facções criminais, e perceberam o seguinte, que o tráfico de droga era menos de 15% do total do valor. Então a gente tem questão de bebida ilegal, fumo, ouro, como nós falamos, e vários outros mercados. Então a gente tem que fazer um mapeamento desses mercados, seguir o produto, ter instrumentos de inteligência para seguir, para fazer o mapeamento dessas redes criminais, saber quem são os vértices dessas redes criminais que são importantes, quem é o cara que lava o dinheiro, quem é o cara que traz a droga, a arma, quem é o sujeito que está ligado com a outra facção. Então, quando a gente identifica essas relações entre esses indivíduos nessas várias redes criminais, e a polícia, como a Polícia Federal tem muita experiência nisso, de identificar quem são esses líderes, quem são esses vértices importantes, aí sim faz uma operação para, primeiro, retirar esses caras de circulação, prendendo esses caras, e faz também uma operação olhando o andar de cima, para desmobilizar financeiramente essas organizações. É um tema extremamente complexo e precisa, sobretudo, de integração e interoperabilidade das informações, coisa que nós não temos, porque nós temos hoje um Estado esquartejado, cada um por si. E, na verdade, a gente não tem uma união de esforços. Muitas vezes, dentro do próprio Estado, a gente tem várias inteligências trabalhando segmentadamente. Quando a gente vai olhar qual é o papel do município, como o deputado Reginaldo Lopes falou, qual é o Estado, como é que essas organizações do Estado, do município, inclusive não policiais, como, por exemplo, agora o Carbono Oculto mostrou, o papel da Receita Federal, do COAF, se não há integração, não há matriz de responsabilidade para saber como que cada um entra nesse jogo, a coisa fica muito difícil. Deputado Sanderson, vou explorar o senhor, como a sua experiência também como policial federal. Quando o professor Daniel descreve essa situação, a gente vê duas situações muito claras. A gente vê as comunidades que são ocupadas pelo crime, e também esse crime muito sofisticado, o crime que invadiu a esfera econômica do país. O senhor acha que há uma opção ou é uma combinação de ações do poder público, como
a operação de confronto, como a gente viu recentemente, o senhor se referiu a ela, no Rio de Janeiro, né, em que a polícia ocupa uma comunidade, entra em confronto direto com... E a Operação Carbono 14, que ela consegue pinçar as cabeças e as instituições que estão envolvidas no crime. Existe uma opção ou essas ações são combinadas? Quero insistir aqui, e o Reginaldo vai nos ajudar, né, a botar luz naquele primeiro investimento. Professor Daniel e Marivaldo, nós precisamos investir. Por que já fiquei lá muito tempo, na ponta, muitas vezes nós não conseguimos fazer a integração entre a Polícia Federal e as polícias civis e as próprias polícias militares, porque não tínhamos um sistema. Eu não posso montar o meu sistema. O Sanderson vai lá e vai criar um aplicativo no computador para que os dados da Polícia Militar do Rio Grande do Sul sejam acessados no celular dele. Isso é tudo software, caríssimos. Existem softwares para isso. Mas a Polícia Federal hoje não tem dinheiro nem para manutenção desses softwares. Então, investimento. Não dá para ser hipócrita aqui e mentir para a população. Repito, nós podemos ter a melhor legislação, de nada vai adiantar se nós não conseguimos investir. Nós temos no âmbito federal um orçamento bilionário para a saúde, e tem que ter. Nós temos âmbito nacional, federal, um orçamento bilionário para a educação, e tem que ter. E qual é o orçamento do Ministério da Justiça, Marivaldo? E do Ministério da Segurança? Zero. Então não tem como fazer segurança pública. E essa não é uma realidade do mundo afora. Estados Unidos, Canadá, a própria Argentina investem pesadamente em segurança pública. Então, temos que investir em segurança pública, né? Se nós somos a 10ª economia do mundo, por que as polícias militares e as polícias civis, a própria PRF, vive muito de emenda parlamentar? Ontem, eu conversando com colegas meus da Polícia Federal, como é que tá? Porque eu estou tentando focar nessa história, né, e nessa estratégia de que vamos melhorar a legislação, vamos. Isso é dever do Congresso, né? Claro, o parlamento não é um fim em si mesmo, nós ouvimos a população. Mais uma vez, a operação lá do Rio de Janeiro acendeu um fogo que veio das ruas e a população, não, nós queremos segurança. Então o Congresso vai fazer. Agora, mais do que isso nós precisamos fazer, que é investir, né? Segurança pública em 2025 não se faz mais de forma amadora. Precisamos profissionalizar, investir na inteligência policial, investir em sistemas de integração, porque eu não faço integração só botando numa lei. Agora as polícias estaduais e a federal vão se integrar. Tá, e aí? Cadê o sistema? Não tem dinheiro para fazer um sistema integrado funcionar? Eu, na época, ainda lá na Polícia Federal, ajudei na criação do EPROC, que é o sistema interligado só no âmbito da Polícia Federal. Vejam, até 2010, nem a Polícia Federal tinha um sistema. 2010. Então, nós criamos com um esforço heróico dentro da PF, eu na época atuei, e conseguimos fazer hoje que todo o Brasil hoje é PF. Por exemplo, a Delegacia da Polícia Federal de Uruguaiana tem acessos limitados, claro, mas tem acesso, se for permitido o acesso, a uma ocorrência que a Polícia Federal de Tabatinga atendeu. Mas até 2010 não tinha. Já é recente, então. Mas eu quero saber o que a Polícia Civil da Bahia está... Por exemplo, lá em Uruguaiana, na Delegacia da Polícia Federal, foi apreendido uma mercadoria, ou foi feita a prisão de um sujeito. Eu quero saber se esse sujeito já foi preso em algum estado do Brasil hoje. Não tenho como saber. Eu não tenho como saber. Então, investimento. Essa é a palavra, investimento. Vamos investir para que, no âmbito das polícias, tenhamos condições de enfrentar o crime que está muito organizado. Nós estamos desorganizados em todos os aspectos e precisamos investir para que não continuemos aí, né, sendo tratados no âmbito internacional como um dos países mais violentos do mundo. Saiu o mapa agora, o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 10 estão no Brasil. Está errado isso aí. Alguma coisa tem que mudar. E é nós que temos que mudar esse cenário. A gente tem 2 minutos para cada um dos outros dois. Eu só queria perguntar uma coisa. Marivaldo,
O projeto do governo propõe um banco nacional de dados sobre facções. O substitutivo propõe bancos estaduais interligados a um banco nacional. Isso cria algum problema? Não cria? Olha, que é o que o deputado está cobrando aqui, de integração de dados. O deputado Sanderson coloca um ponto muito importante. A proposta do substitutivo vai na contramão de tudo que o deputado está defendendo aqui, porque a proposta busca esvaziar qualquer tipo de poder da União para promover essa integração tão necessária. Então, um exemplo é você fragmentar esses bancos estaduais. O ideal é que a gente tenha um banco nacional onde todo mundo consiga enxergar o que está acontecendo nos outros estados. Faz nenhum sentido você ter bancos fragmentados por unidade da federação. O ideal é que esse banco seja nacional, sobretudo diante do reconhecimento do caráter nacional e transnacional do crime organizado. Agora, tem um ponto que é muito importante de ser colocado. O deputado Sanderson colocou aqui a nossa preocupação, e é uma preocupação constante na Comissão de Segurança Pública, sobre a falta de recursos para a segurança pública. O projeto do relator Derrite retira centenas de milhões dos fundos nacionais, do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Funapol, do Fundo Nacional de Políticas sobre Drogas, o que é absolutamente inconstitucional, e do Fundo Nacional de Políticas Penais. Então, veja, a proposta continua no terceiro relatório eivada de problemas jurídicos e de inconstitucionalidades que são reconhecidas, inclusive, pela própria oposição, o que demonstra, deputado Reginaldo, que não há a menor condição de seguir adiante com esse projeto hoje. Veja, a PEC da Segurança Pública está há mais de 6 meses tramitando aqui. E concordo com o deputado Sanderson, é necessário que você escute os governadores, escute especialistas, é necessário que você debata, é um tema de grande importância. O relatório do deputado Derrite vai ser votado em menos de um dia. Foi apresentado ontem à noite e vai à votação em menos de um dia. A gente vai levar um dia para discutir um marco legal de combate a organizações criminosas. O risco de dar certo é mínimo, é mínimo. Por isso a preocupação de que a gente tenha mais tempo para debater essa proposta. Acho que o deputado Sanderson foi da Polícia Federal, é da Polícia Federal, conhece profundamente o tema, pode ajudar muito, porque tem muitos equívocos ali. O conflito de normas decorrente da aprovação desse projeto vai contribuir e muito para atrasar e postergar as ações penais e as investigações em andamento contra organizações criminosas. Deputado Reginaldo, essa integração que o deputado Sanderson defende, desse combate de todas as polícias, e que o senhor também... Isso se resolve com a PEC que estrutura o sistema de segurança pública no Brasil, essa PEC que está sendo relatada pelo deputado Mendonça Filho, como disse o deputado, apresenta o relatório dia 4 de dezembro? Resolveria, mas eu duvido que esse Congresso vai enfrentar os lobbies corporativos dos agentes de segurança pública. Quais são os problemas, deputado? Delegado contra investigador, Polícia Civil contra Polícia Militar contra Polícia Civil, Polícia Federal. São eternos, né? São corporativos. O deputado, quando eleito, se ele for ou não agente de segurança pública, ele não deve pensar na sua corporação. Ele deve pensar na qualidade das políticas públicas. O Sanderson é super republicano, olha para o todo, mas a ampla maioria vem para cá com um discurso popular que atrai votos e, ao chegar aqui, só olha para a corporação. Corporação, você olha lá no seu sindicato e na associação. Aqui deve olhar pela eficiência da política pública. Esse modelo está falido. Ele é caro e falido. O Brasil ficou caro antes de ficar rico. É possível também, melhorando a persecução penal, a eficiência da investigação, dando ciclo completo para todas as polícias, eu acho que nós vamos gastar muito menos. Minas Gerais tem lugar que está a 1.000 quilômetros. Até para fazer boletim de ocorrência tem que ficar procurando delegado. Está errado esse modelo. Eu sou favorável a esse completo. Esse modelo está errado, mas só delegado, talvez o primeiro delegado que é favorável, porque ele tem esse completo na Polícia Federal. Agora, o que o Derrite tentou fazer é destruir esse modelo que funciona e voltar lá à origem de Portugal. Então nós temos beneficência na arquitetura como um todo. É mais do mesmo que nós estamos propondo aqui. Aí tem que ter muito dinheiro mesmo. Aí não vai sobrar dinheiro para ninguém mais. Outra questão que está errada, nós temos que fazer uma reforma do orçamento em 2027. Quem ganhar a eleição tem que fazer uma reforma. O orçamento não pode ampliar desta forma as emendas parlamentares, porque ela não dá conta do todo. Nós temos que devolver o orçamento para as políticas públicas. Então nós temos que fazer muitas mudanças. E por último, olha como uma boa legislação ajuda. Eu, relator da reforma tributária, antecipei monofasia para tudo. Do setor de combustíveis, todos os combustíveis. Origem da fiscalização e da operação carbono oculto.
além de arrecadar 40 bilhões de sonegação e lavagem de dinheiro. Então, às vezes, uma boa legislação, aliado à investigação baseada em inteligência, tem muito mais resultado do que a operação mata-mata, bang-bang. Isso não resolve, porque coloca terror aonde aquela comunidade já é vítima desses grupos organizados e criminosos. Então a gente tem que dar uma repensada. Eu sei que esses assuntos são difíceis de ser tratados, porque tem muito populismo nisso. Populismo, as pessoas interpretam que a gente está falando de forma diferente, mas é o seguinte, nós temos que tratar isso com mais seriedade, o tema segurança pública. A gente tem um último minuto, professor Daniel Cerqueira, o senhor pode concluir, por favor? Eu acho que esse programa aqui foi muito interessante, que trouxe uma síntese da situação, né, do estado da arte atual, né? A gente tem um problemaço, que é o problema do crime organizado, e em função de uma operação também estabanada, essa matança que aconteceu no Alemão, houve iniciativas, né? O governo, a oposição tentou, coloca lá esses vários substitutivos e a gente começa a se mover, né? Então, a gente precisa fundar esse diálogo, procurar deixar de lado a questão eleitoral, deixar de lado o populismo e pensar na técnica, o que funciona, o que a ciência tem a dizer, o que são as evidências empíricas de operações que funcionaram em vários lugares aqui mesmo no Brasil e em outros países. Eu acho que é possível, sim, Evânia, a gente pensar em dias melhores, mas não pode ser de forma assodada como as coisas estão sendo feitas aqui. Muito obrigada a todos vocês. Nós conversamos sobre a segurança pública e o combate às facções com o coordenador do Atlas da Violência, o pesquisador do IPEA, Daniel Cerqueira, o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, e os deputados Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Se você quiser rever este programa, vá ao nosso canal no YouTube e continue acompanhando esse debate. Você viu que ele é muito complexo, pela TV Câmara ou pela rádio e agência da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. É que não posso levantar porque eu estou quase... Guilherme, Muito obrigada, deputado Sanderson. Sanderson, pelo amor de Deus, conversa. No passado eu fiz muito trabalho sobre segurança quando eu fiz CPI, depois foi outros temas, né? Mas ele é razoável.
É assustador. Ele é bem arrasado. Tanto que ele tá falando que não quer votar agora, que o negócio Porque o Sóstenes falou uma coisa e ele outra, né? Exatamente. Ontem. O Ontem à estava noite. ontem junto com... Ontem o Sóstenes quase teve um ataque, falando que eles vão insistir no terrorismo. Uma doideira. Assim, o Hugo Mota vai queimar o filme dele aprovando esse O projeto. mercado não deixa o povo votar, não. Terrorismo caiu para do mercado. O mercado entendeu que era problema. A gente está batendo nisso. Mas Só vocês por vão isso, captar só recurso por isso barato que e eles cobrar do votaram. povo 30%. É que ficou aquela... Agora, dá uma olhada no inciso 3º do artigo 2º, que prevê aquela história que eu falei, criminaliza movimento social. E não falando movimento social de esquerda e de direita. Eu falei, meu Deus, vai começar essa discussão Entendeu? também, porque era muito Tá lá, assunto. Tá lá no inciso 3. Tá resolvido? Não, tirou não, tá lá. Eles... Tá lá.